Estamos aqui no Criando Relacionamentos com Adrianas. Eu, Bispa Adriana. E eu, Apóstola Adriana. E recebendo hoje a Bispa Selma. E eu tenho certeza que esse bate-papo hoje vai ficar top. Verdade. E aí nós temos hoje algo muito legal, que é a necessidade que nós temos, né, visto na igreja sobre a depressão. E isso tem sido assim, se avolumado, tem pessoas chegando na nossa igreja com esse histórico na família, pessoal. E a Selma tem esse trabalho com a juventude muito bom. E nós chamamos a Selma aqui hoje porque tem sido um trabalho muito eficiente com a juventude e nós queremos abordar um pouco sobre esse assunto, Selma. Eu queria que você falasse um pouco sobre depressão. Como você tem lidado com esse assunto para a juventude? Bom, boa tarde para vocês, para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Então, é uma situação, é um problema que eu vejo que está em todas as partes, não só na igreja, mas ela é acometido por praticamente todos os jovens, né? Os jovens, por si só, eles já passam por um período difícil da vida deles, né? Que é um período que eles deixam de ser pré-adolescentes, eles não são pré-adolescentes, eles não são adolescentes, mas eles ainda não são jovens. Então, quem eles são? Então já começa esse tipo de problema, né? Da própria identidade deles. Então isso tem trazido, esses jovens têm tido esse tipo de problemas, tem trazido para nós, que temos tentado ajudá-los e tem tido bons resultados. Aqui já teve várias situações assim de jovens se cortando, jovens trancados dentro de quarto, sem querer falar com a família. E aí chega dentro da nossa igreja e às vezes a gente não sabe e nem tem pessoas que vão lidar com essa situação, porque a gente ouve muito falar, é bobeira, sabe, tem coisas mais sérias para se ver, para se prestar atenção do que isso. Isso é a forma de chamar atenção. E aí é uma realidade que está dentro da igreja e a gente precisa se preparar para isso, né? E você, como tem reagido lá, como tem feito esse trabalho com eles? Para esclarecer, para cuidar, né? Passa pra gente aqui essa informação. É uma coisa que é muito difícil e a gente tenta passar isso para os familiares, que eles sofrem, há um sofrimento muito grande, né? Há uma tristeza também muito grande, embora a tristeza e a depressão são diferentes, né? As pessoas confundem muito o que é depressão e o que é tristeza. E a gente tem que esclarecer isso um pouco também. E além de que os familiares muitas vezes não conseguem ajudar porque não têm entendimento disso. Não tem informação, né, que precisa. Eles precisariam, no mínimo, buscar um pouco de conhecimento, porque há um sofrimento real nesses jovens, né? E a nossa função, o que eu tenho procurado fazer na igreja, é acolher esses jovens, buscar entender o que está acontecendo com eles. Nós precisamos entender, ouvi-los, né? E algumas das pessoas, os próprios familiares, têm essa dificuldade de ouvir os jovens. Porque a falta da informação, eu acho que mais é a falta da informação, né? E aí, como eles não têm informação em casa, aí eles correm para a igreja, aí chega na igreja não tem, a gente não sabe como vai lidar com eles. Eu acho que isso que traz problemas até maiores, né, que levam a situações mais graves, né? Precisaria ter uma equipe que pudesse lidar com essas pessoas, acolher de uma forma que pudessem fazer com que eles possam ser ouvidos também. Eles precisam, alguém precisa ouvir esse jovem, né? Esses jovens que estão passando por essas situações, que muitos deles vêm com esse problema de relacionamento, né? Eles vêm com problemas
na sua própria casa, os pais que se separaram, vem com problemas das drogas, do álcool, e isso é muito importante para que a gente possa detectar aonde está começando esse problema, aonde é a raiz, aonde que começou, por que começou, o que aconteceu. Esse jovem, ele não teve ninguém para conversar, e isso é muito importante. Os pais, eles precisam estar muito antenados com seus filhos. Com essa vida tão corrida, os pais vão trabalhar, os pais deixam seus filhos e querem, de alguma outra forma, ajudá-lo, como? Preenchendo, comprando, dando alguns presentes, e isso não é nada bom. Quando ele chega a esse problema, aí o que a senhora falou, apóstola, é uma bobagem, deixa disso. A pior coisa que um familiar possa fazer é dizer que aquilo não é um sofrimento, aquilo é uma das piores coisas. Seria então um histórico familiar. Olha, a depressão, ela pode sim vir hereditária, algo hereditário, como também a pessoa pode adquirir a experiência que eu tenho tido. São algumas tristezas temporárias que as pessoas passaram por alguma situação, porque, como eu falei, a tristeza é diferente da depressão. A tristeza é algo que você pode passar em alguns momentos, uma perda de alguém, talvez a perda, você queria um objeto e você não conseguiu, então você se entristeceu, mas aquilo passa, né? Depois você volta à sua normalidade de sorrir, de caminhar, de trabalhar. A depressão não. Como ela é uma doença, é patológico, então a gravidade é muito maior. Eu acho que o que dá mais, assim, a dificuldade que apresenta é uma ansiedade que se vem da pessoa de respostas, né? Essa ansiedade que vem de que alguém resolva o problema dela, mas ninguém consegue resolver o problema dela. Então, ela com um problema aqui, outro problema ali, é o problema dentro de casa, com a mãe, é o problema com o pai, é o problema com a droga. Eu penso assim, esses problemas vão se avolumando e eu penso que dentro deles existe assim, poxa, será que eu tô sozinha para resolver isso tudo? Ninguém me ajuda, ninguém tá me enxergando aqui. E aí vem toda uma ação espiritual que a gente entende sobre isso, né? Que vê a fragilidade da pessoa, vê o comportamento da pessoa que está em crise, né? Aí eu penso quando eu uso aquela palavra que Jesus deu, né? Lançai sobre vós, sobre mim, todas as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. E algumas pessoas não conseguem chegar a Jesus como a gente acha que às vezes é fácil. E para essas pessoas não são fáceis. Pelo menos os jovens que têm vindo, né, para nós, às vezes eles sentem essa dificuldade de encontrar Jesus, a pessoa de Jesus. Então aí eles recorrem a um amigo, uma amiga, que aí esse amigo, amiga, se tiver um vínculo com uma igreja, ele vai levar até a igreja. Mas se não tiver o vínculo, vai de repente incentivar mais o processo de depressão dele. Achando que aquilo é uma saída. Que aquilo é uma saída. Aí vai pra droga, como você falou, vai pra bebida, vai pra todos os tipos de relacionamentos errados. E aí, eu penso assim, hoje, o que a gente pode fazer para ajudar uma mãe, por exemplo, que está aqui hoje, nos ouvindo? Um pai que, de repente, sem querer, ele entrou nesse canal e o tema deixou ele meio curioso. E o que a gente pode fazer para esse pai? Para a gente dar uma solução, vamos dizer assim, um meio para ele resolver o problema que de repente ele detectou. Tá lá o filho agora está trancado dentro do quarto, o filho já não conversa mais, o filho não sai mais com os amigos, não quer mais ir à igreja. Como que a gente pode falar, né, alguma palavra que incentive esse pai, essa mãe, esse irmão a ajudar essa pessoa? Será que vocês têm alguma ideia disso? Uma das coisas que é fundamental que os pais possam detectar é o comportamento desse jovem, né? Se ele era um jovem que ele jogava bola, que ele sorria,
que ele era uma pessoa extrovertida, né? Esse era o temperamento dele no normal, quando esse jovem deixa de ter esse comportamento. Por exemplo, se um jovem, como você falou, ele só fica num quarto escuro, ele não quer ter uma vida social, ele está muito irritado, a irritabilidade é muito grande, né? Então já tem alguma coisa, ou uma tristeza muito grande. Uma das coisas também é o jovem que ele trabalha e daqui a pouco ele para de trabalhar, ele começa a perder dias, não quer trabalhar mais, ou não vai à escola, começa a faltar à escola. Isso já está apontando para alguma coisa. Então, esses pais, eles têm que estar atentos a isso. E algumas vezes os pais não estão acometidos de outras coisas, de trabalho, de ter que trazer o sustento para a sua casa. Então, acaba não enxergando essa situação que às vezes chega a ser fatal, né? Quando você chega... Que vai para o suicídio, por exemplo. Que eles são acometidos, né? E aí a gente vai até para os noticiários que chegam, né? Quando você vai ver essas pessoas, não é só jovem, né? O que é o assunto está mais para o jovem, mas não é só o jovem. Às vezes a mulher... Nós vimos aí há pouco tempo os pastores se suicidando. Aí você vai assim vendo para alguns que a gente conhece, algumas informações que chegam, geralmente são pessoas que a vida é muito focada só em uma coisa, só em trabalho, sabe? E não tem lazer, não tem participação com a família, aquele que chega em casa, aí corre pro quarto. Aí chega em casa, vai pro celular. Se fecha. Não tem relacionamento dentro de casa. Então eu penso assim que é um problema muito sério, que nós, que somos todas mães, né, a gente sabe que é pra gente ficar de antena ligada e pra saber que se você está passando por isso hoje, quem sabe é porque tem deixado de ir para um cinema, tem deixado de ir para um passeio, né, para algum lugar legal de ir, um museu, ou a Quinta da Boa Vista, que, né, um lugar que não tem custo, vamos dizer assim. E tá faltando isso, relacionamento, um diálogo. Uma atividade que possa distrair sua mente, te levar para um outro patamar. Reunião de família, pelo menos. Somos parentes, somos amigos, vai fazer um churrasco, né? Para poder ver se consegue atrair essa pessoa para perto de outras. Até uma boa leitura já ajuda, porque foca a mente, não é isso? Existe também, eu já observei isso em algumas famílias, até pessoas da própria igreja. Quando tem o culto de domingo e quando eles vão para suas casas, um vai jantar no quarto, outro vai jantar na sala, e alguns com o prato de comida vendo televisão, e algumas vezes está todo mundo no celular. Eu já deparei com famílias que todo mundo chegou da igreja, não conversaram como é que foi, até contar as coisas engraçadas que acontecem desfrutar também, do culto, né? Fazer comentários, e isso não ocorre, cada um com o seu celular, então isso é muito ruim, né? Isso é algo muito negativo, porque a família ela está se deteriorando, mesmo estando dentro da igreja, está havendo uma deterioração por falta desses conhecimentos também, né? E tem uma vez eu dei uma palavra para uma pessoa que estava precisando e usei aquele texto que fala: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, né? Quando Jesus fala para a necessidade da pessoa, né? E ele diz assim: venha para mim. Então, eu hoje, assim, para a gente dar quase que um fechamento na nossa conversa aqui, eu penso que a razão de nós termos uma família abençoada, a razão de nós termos filhos, né, que estão focados em Deus e ao invés de estarem trancados dentro de um quarto, isolados do mundo, querendo acabar com sua própria vida, seja isso daí a resposta, Jesus.